nações com seu poder, jovens e velhos adorando. Os céus então se abrirão para Jesus Cristo, o Rei que vem. Abra o coração. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Efésios capítulo 2, versículo 8. Está entrando no ar novamente mais um programa, O Caminho da Vida. E para nós é um prazer, é um privilégio poder participar contigo de mais um momento de estudo bíblico, de debruçar-nos sobre a palavra de Deus para ver o que ela tem a dizer para os nossos dias, para os dias de hoje. É com muito prazer também que nós fazemos algumas divulgações, colocamos algumas informações para vocês e fazemos alguns pedidos para vocês. E eu quero começar com um pedido que é de costume nosso. Você já deve estar acostumado até a ouvir essa nossa solicitação. Passe a mão no telefone, ligue para algum amigo, ligue para algum parente, ligue para alguém que você conhece e que precisa ouvir acerca da palavra de Deus. Faça isso, diga para ele sintonizar nesse canal que você está assistindo, peça para ele acompanhar junto com você o programa O Caminho da Vida. Ou então convide para a semana que vem, no mesmo horário, nesse canal, para as pessoas assistirem. Se você está assistindo pelo canal fechado, tente convidar alguém também para assistir com você o próximo programa O Caminho da Vida, para você divulgar a palavra de Deus para os seus amigos, para os seus queridos que também precisam da salvação de Jesus. Queremos dizer que nós estamos com uma promoção, na verdade a Victor Mancini está com uma promoção e nós estamos participando junto com ele, tendo o prazer de participar junto com a Victor Mancini, nosso patrocinador, de uma promoção agora de final de ano. Você que quer uma ajuda para comprar presente de Natal, e quem não quer ajuda para comprar presente de Natal, a Victor Mancini está entrando com uma ajuda para todos aqueles que querem presentear algum querido ou presentear-se a si mesmo. Se você escrever para o programa O Caminho da Vida, o nosso e-mail é ocaminhodavida.ipb@hotmail.com. Se você nos escrever um e-mail dizendo qual é a roupa que os pastores vestem, você pode colocar lá, os pastores vestem Victor Mancini. Se você escrever um e-mail para o programa O Caminho da Vida, sim, você estará concorrendo a vales compra no valor de R$30 que a Victor Mancini nos entregou para sortearmos aqui. Vou repetir o e-mail, ocaminhodavida.ipb@hotmail.com. Nos escreva, participe também do sorteio desses vales compra. Além disso, nós gostaríamos que você entrasse em contato conosco, não só para isso, mas para dar sua opinião. Como é que está o programa? Está gostando? Você está achando que tem sido muito sério, muito alegre, está sendo bom? Como que está? Nos dê sua opinião. Dê opinião sobre temas, sobre o que você acha que nós devemos comentar, sobre aborto, sobre família, sobre batalha espiritual. Coloque o seu modo de pensar para que nós tenhamos um termômetro para avaliar a nossa audiência. Faça isso, por gentileza, através desse e-mail que eu passei, ocaminhodavida.ipb@hotmail.com, através do nosso site, programa ocaminhodavida.blogspot.com, ou através do Orkut. Entra lá no Orkut, digita lá na procura das comunidades, você procura a comunidade, programa O Caminho da Vida, você vai falar conosco. Para encerrar esse primeiro momento, eu queria dizer a você que se você passa por determinadas angústias ao longo do dia e precisa de uma palavra de consolo, ligue no Disque Paz. Procure o nosso serviço de Disque Paz, é um serviço da Igreja Presbiteriana. O telefone, para quem é da região 44, da região de Maringá, o telefone é o 3025-3333. Você vai encontrar lá uma palavra amiga para todas as horas do dia. Programa hoje, programa Caminho da Vida. Quem vai falar a nós é o pastor Alessandro, que vai trazer uma mensagem de Deus para o nosso coração. E o tema que o pastor Alessandro vai dizer a nós é acerca das bênçãos de Deus em Cristo Jesus. Então fique conosco, vamos para um pequeno momento de intervalo e já voltaremos com o pastor Alessandro trazendo uma mensagem abençoada de Deus para as nossas vidas. Fique conosco com o programa Caminho da Vida.
elegante sabe onde vestir-se bem. Victor Mancini, todo homem elegante tem. A mais completa da cidade, Livraria Evangélica de Maringá. Bem mais conforto, variedade. Livraria Evangélica de Maringá. Bíblias, CDs, DVDs, filmes e livros diversos. No melhor lugar, o melhor pra você. Presentes que tocam o coração. Livraria Evangélica de Maringá, Santos Dumont 2692. Tua palavra é luz para o meu caminho. Tua palavra, lâmpada para os meus pés. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja entrando no seu lar no dia de hoje. Eu quero compartilhar com você acerca do tema segurança em Cristo Jesus. E para isso, quero me valer do texto da Palavra de Deus, carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 1, a partir do verso 3 até o verso 14. Nos diz assim a Palavra de Deus: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da sua graça e da sua glória, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual também fomos herança, predestinados segundo o propósito daquele que fez todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Amém. Amados, todos nós precisamos de segurança para não vivermos a vida como desesperados à procura das bênçãos de Deus. Muitos hoje vivem apavorados nas igrejas, não apenas porque querem as bênçãos de Deus, mas porque não conseguem sentir paz de Deus nos seus corações nos momentos mais complicados da sua vida. Daí a grande mudança, aí vem a questão de muitas pessoas mudarem de igreja várias vezes nos dias de hoje, uma vez que os anseios da alma já não são satisfeitos em uma determinada igreja, em uma determinada denominação, e a pessoa começa a migrar de uma igreja para outra buscando a bênção. Muitos colocam a sua segurança em denominações, em pastores, em orações de certas pessoas, em situações específicas, e tudo isso por conta de nós estarmos completamente insatisfeitos. Tudo isso por conta de nós não termos a fé depositada, a segurança depositada na pessoa de Deus. O texto lido, o texto que nós lemos, a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, ali no capítulo 1, dos versos 3 a 14, é uma doxologia que narra a ação de Deus em nosso favor, e isso em uma expressão de adoração para honrar o nome do próprio Deus. A palavra nos mostra que nós não precisamos correr desesperadamente atrás de bênçãos. Sabe por quê?
porque em Cristo Jesus nós já fomos ricamente abençoados por Deus. Presta atenção naquilo que nos diz o verso 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. O texto mostra claramente as bênçãos eternas de Deus manifestadas pela Trindade Santa sobre a minha vida e sobre a sua vida. As bênçãos vindas do Pai, as bênçãos vindas do Filho e as bênçãos vindas do Espírito Santo. Assim, nós devemos viver um viver mais solícito, mais tranquilo, menos afobado, mais sossegado e cheio de paz no coração. Porque não importa quais sejam as circunstâncias que sobrevenham às nossas vidas, nós já fomos abençoados por Deus. O texto diz que o Senhor já nos abençoou. O tempo verbal usado aqui no verbo original em grego significa que todas as bênçãos já foram derramadas e continuam a ser derramadas diariamente sobre as nossas vidas. E é exatamente sobre isso que eu quero meditar com você nessa noite. As bênçãos que Deus tem sobre mim e sobre você em Cristo Jesus. E a primeira das bênçãos é a eleição. Nós fomos eleitos em Cristo Jesus. Verso 4 diz o seguinte: assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Veja bem, meu irmão, Jesus nos escolheu para a salvação independente dos nossos méritos. A eleição tem a ver com a vontade, com o caráter e com o amor de Deus. A escolha de Deus foi antes da fundação do mundo, e isso vem do seu caráter divino. Ele não nos escolhe porque somos bonzinhos, porque somos melhorados, ele não nos escolhe porque há algum mérito em nossas vidas, ele nos escolhe porque ele nos ama. Jesus nos olhou e nos viu todos condenados, todos pecadores, e nos amou e morreu na cruz por nós. Essa é a escolha de Deus. A Bíblia nos diz que Deus prova o seu grande amor para conosco pelo fato de ter Cristo Jesus morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele nos escolheu para sermos santos, para sermos irrepreensíveis, para andarmos na sua presença, para termos segurança no coração de que nem morte, nem vida, nem anjo, nem principados, nem potestades, nem coisas do presente, nem coisas do porvir nos separam do seu amor. Isso é segurança. Nós fomos eleitos em Cristo Jesus. Saber que fomos escolhidos pelo Senhor nos dá a certeza, a segurança de compreender que Deus nos escolheu não por aquilo que fazemos, não por aquilo que nós somos, mas porque Ele decidiu nos amar, e isso é imutável, isso é irreversível. A eleição não fala do caráter de um Deus maldoso que escolhe uns e não escolhe outros. Antes, a eleição fala de um caráter de um Deus amoroso que viu todos igualmente perdidos em seus pecados e nos amou e nos levou para Ele. E a segunda bênção, que vem logo após a eleição, é a predestinação. Deus também nos predestinou em Cristo Jesus. Preste atenção comigo, o que nos diz o finalzinho do verso 4, o verso 5 e uma parte do verso 6. E em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da sua glória, da sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Uma vez que o Senhor nos elegeu, Ele também nos predestinou. A escolha de Deus tem um propósito definido. Ele nos predestinou para sermos seus filhos em Cristo Jesus. Presta atenção, meu irmão. O relacionamento que nós temos com Deus hoje, depois da salvação, não é um relacionamento contratual, não é um relacionamento que tem algumas cláusulas que, se porventura eu não cumprir, eu sou logo retirado dos céus. O relacionamento é um relacionamento paternal, um relacionamento filial. A partir de agora eu sou filho de Deus. As coisas que pertencem a Deus também são minhas por herança, e vamos falar disso um pouco mais à frente. O amor é a motivação de Deus em nos predestinar. Deus nos amou e nos chamou para sermos seus filhos. Nós somos hoje mais do que servos, nós somos filhos amados de Deus, filhos adotados em Cristo Jesus, e como filhos nós temos a certeza de termos vida no Pai, para o louvor da sua própria glória e da sua própria graça. Nós conhecemos nos relacionamentos interpessoais que existe um monte de coisa. Existe ex-namorado, ex-namorada, ex-marido, ex-mulher, mas você nunca verá ex-filho,
porque uma vez que nós somos filhos, nós o somos eternamente. E jamais Deus lançará fora alguém que é seu filho. Nós fomos predestinados para vivermos para o louvor da sua glória, diz-nos o verso 12. A predestinação nos mostra o alvo de Deus para nós, nos coloca no céu, coloca a nossa vida no céu com Cristo Jesus. Ah, meu irmão, isso é segurança. Você saber que você foi predestinado significa que você está seguro nas mãos do Senhor. É compreender que Deus é o dono da nossa história, Deus é o dono da nossa vida, e Ele nos conduz em amor para sermos irrepreensíveis na presença dEle. A predestinação nos dá a certeza de que eu e você chegaremos intactos no céu que Ele nos preparou. Sabe por quê? Porque Ele determinou que isso aconteça. E também, em sequência, Ele nos elegeu, Ele nos predestinou e Ele nos redimiu. Outra bênção de Deus para a minha vida e para a sua vida. Preste atenção comigo, nos versos 7 e 8, ali de Efésios capítulo 1, que nos diz o seguinte: no qual nós temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência. Nós fomos redimidos. A redenção tem a ver com o perdão dos nossos pecados. Quando nós falamos que fomos redimidos, significa que todos os nossos pecados, aqueles que nós já cometemos, aqueles que cometemos hoje e aqueles que iremos cometer, já foram pagos por Cristo na cruz do Calvário. A Bíblia nos afirma que em Cristo nós fomos redimidos, reconciliados, e em Cristo, nos diz Romanos capítulo 5, hoje nós temos paz com Deus. Isso é redenção, é a certeza que temos de que os nossos pecados foram perdoados, de que nós fomos comprados a preço de cruz, a preço de sangue derramado no Calvário, para nos livrar de nós mesmos, para nos livrar das tentações, para nos livrar das nossas quedas. Cristo nos libertou da escravidão e do cativeiro do pecado. Quando nós falamos que fomos redimidos, significa que agora nós já não somos mais escravos do pecado. Em Cristo nós temos a liberdade de não mais pecar, sabia disso? Não que nós não venhamos a pecar nunca mais, bom seria se não pecássemos. O apóstolo João já nos escreve: filhinhos, eu escrevo isso para que não pequeis. Mas se porventura alguém pecar, nós temos Cristo como advogado. Ele advoga a nossa causa diante de Deus. Ele que fala diante do Senhor: Pai, eu paguei por cada um dos pecados desse seu filho, que agora entrega a vida ao Senhor, que agora está na sua presença. Agora nós temos a opção de vivermos livres do pecado, porque Cristo nos libertou dessa escravidão. E ainda que pequemos, temos Ele diante do Pai intercedendo por nós. Saber que fomos redimidos pelo Senhor nos dá a segurança de compreender que o pecado já não mais tem domínio sobre nós e que a morte que estava proposta pelo pecado foi vencida pela cruz do Calvário, pela ressurreição de Cristo Jesus, e agora nós temos vida com Ele. Nós podemos dizer, como diz o apóstolo Paulo: ó morte, onde está a sua vitória? O galardão, a vitória da morte era o pecado, mas Cristo venceu e com Ele nós ressuscitaremos. Em quarto lugar, a quarta bênção que Deus tem sobre a sua vida: a primeira, Ele te elegeu; a segunda, Ele te predestinou; a terceira, Ele te redimiu; e a quarta, Ele te deu herança. Ele te faz herdeiro com Ele de todas as coisas em Cristo Jesus. Presta atenção comigo no verso 11 de Efésios capítulo 1, no qual nós fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Ah, amado, que maravilha! Herança é o legado que os pais deixam aos seus filhos, seja ele genético, seja ele cultural, seja ele social, educacional ou até mesmo monetário. Herança é aquilo que o pai deixa gravado e deixa para o seu filho como direito. Uma vez que nós fomos feitos herança de Deus, nós temos a promessa de Deus sobre a nossa vida. Não precisamos correr atrás de bênçãos. Gosto muito de uma música do Nani Azevedo, que fala que se atentamente ouvir a Deus e obedecer, andar nos seus caminhos, também é o que está escrito em Deuteronômio, a bem da verdade, mas diz que eu não precisarei correr atrás das bênçãos, elas me alcançarão.
Quando eu sou feito herança, significa que eu me torno herdeiro de Deus, co-herdeiro em Cristo Jesus. Isso é bênção de Deus sobre a minha vida. Presta atenção ainda. No capítulo 3 de Efésios, versículo 6, aquilo que a palavra nos diz, a saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Uma vez que eu e você, nós que não éramos do povo judeu, do povo que foi chamado para ser testemunha para as nações, nós que fomos alcançados pela graça posteriormente, nós fomos feitos herança em Cristo Jesus. A palavra nos mostra que nós somos herdeiros da salvação pela graça. Cristo teve misericórdia da minha vida e da sua vida, e com Ele, hoje, nós herdamos os céus, nós vamos morar nos céus, meus irmãos. Você lembra daquela parábola dos trabalhadores? Você se lembra desse texto que narra a parábola dos trabalhadores, onde havia alguns homens sentados na praça, homens que precisavam de emprego, e saiu o Senhor a arregimentar homens para trabalhar? Pegou um de manhã e falou, olha, eu combino com você o valor tanto, um exemplo aqui fictício, R$10, mas o trabalho não deu, no meio-dia ele foi lá e combinou com outro, mais R$10. O trabalho não deu, passou o final da tarde, foi lá e pegou outros a R$10. E na hora que ele foi pagar, ele começou a pagar de trás para frente, do último para o primeiro. Então ele combinou e deu R$10 por último. Chegou aquele que trabalhou meio-dia, ele falou, bom, eu acho que eu vou ganhar um pouquinho mais, né? Porque eu trabalhei um período a mais. Foi lá e deu R$10 para ele. E para o primeiro que trabalhou de manhã, os mesmos R$10. Ao que esses dois primeiros se revoltaram, falaram, olha, mas como nós, eu que trabalhei meio-dia e aquele que trabalhou o dia inteiro, ganhamos o mesmo daquele que trabalhou apenas um período. O Senhor falou, olha, é que eu sou bom e eu quero dar coisas boas a quem eu chamo. Não importa quanto tempo você tem de igreja, uma vez que o Senhor Jesus te chamou, você tem a herança completa. Saber que nós fomos feitos herdeiros de Deus, nos dá a segurança de compreender que a salvação que há em Cristo Jesus, a salvação que Cristo conquistou na cruz do Calvário, nos pertence por intermédio do seu sacrifício. Nós que entregamos a vida a Ele. Então nós temos bem claro já essas 4 bênçãos. Primeiro, nós fomos eleitos. Segundo, predestinados, redimidos, nos tornamos promessa. E por fim, para que Deus garantisse que eu e você chegássemos no rumo certo, chegássemos no céu, Ele colocou em nós o selo do Espírito Santo. Presta atenção, versos 13 e 14 nos diz o seguinte, no qual também fomos feitos herança, predestinados, segundo a sua... errei o versículo aqui. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança. Meu irmão, você foi selado com o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo habita na sua vida. Sabe para quê? Para garantir que você vai para os céus. O escritor Oswald Chambers, gosto muito de ler os livros de Oswald Chambers. Em um dos seus livros, ele escreveu a seguinte frase: Deus não apenas quer que nós vamos para o céu, que nós venhamos a caminhar para os céus, mas Ele garante isso, colocando o seu Espírito Santo para habitar na minha vida e na sua vida. É uma marca indelével, feita pelo anel do rei. O selo é a certeza de que nós chegaremos ao destino correto. O selo do Espírito Santo é a certeza de que eu e você, que temos a herança, que fomos feitos a herança, entraremos no céu com Cristo. É a certeza que Deus nos dá. O Espírito Santo é a promessa de Deus derramado sobre as nossas vidas. Lembra você de Joel capítulo 2, verso 28? Onde o Senhor diz, e derramarei do meu Espírito sobre todo servo e toda serva, e profetizarão, jovens terão visões. Esse Espírito já foi derramado sobre a minha vida e sobre a sua vida. Nós que temos o Espírito Santo de Deus, somos selados para morar na glória eterna com Cristo, e a marca desse selo é o fruto do Espírito. É o mortificado da nossa carne, é paz, amor, bondade, alegria, benignidade, mansidão. Isso é o selo do Espírito. Saber que nós fomos selados pelo Espírito Santo do Senhor nos dá a segurança de saber que o propósito de Deus para a minha vida e para a sua vida irá se cumprir. Então, meu irmão, minha irmã, eu quero que você saiba hoje, você não precisa viver apavorado, não precisa viver como se Deus houvesse se esquecido de você, porque Deus não se esquece de você. Você já é abençoado em Cristo Jesus. E nesse texto nos mostra 5 bênçãos muito claras para a nossa vida. Nós fomos eleitos em Cristo, predestinados em amor,
redimidos pelo sacrifício na cruz do Calvário, nos tornamos herdeiros de Deus e fomos selados pelo Espírito Santo da promessa. Que isso traga segurança para a sua vida, que isso traga segurança para o seu coração. E conforme nos diz Romanos, capítulo 8, dos versos 28 a 30, que você possa ter a certeza de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porque aos que de antemão conheceu, também predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que seja ele o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Que eu e você aguardemos firmes no Senhor a nossa glorificação em Cristo Jesus. Amém. DigiX Comércio, assistência técnica e locação de impressoras, copiadoras e multifuncionais a laser. Temos todas as maiores e melhores marcas mundiais para a sua empresa ou para a sua igreja. A DigiX fica na Avenida Cerro Azul, 572, Loja 11, em Maringá, e em Londrina, Avenida Tiradentes, 920. DigiX, a solução para a sua impressão. Possibilidades. Sofisticação. Elegância. Qualidade. Requinte. Quem cria com persianas requinte, cria o novo, o inusitado, o desejado. Persianas Requinte, abrindo possibilidades para a sua imaginação. Pão quentinho e o salgadinho da hora. É uma delícia. É só na esquina do pão, Avenida Pedro Taques 2445, no Jardim Alvorada. Fone 3029-1918, em Maringá. Depósito de telhas Barra Bonita Limitada. Telhas romana, portuguesa, americana, esmaltada, tijolos para churrasqueiras, telhas de vidro e impermeabilizante para telhado. Avenida Brasil, 1515. Estamos de volta com o programa O Caminho da Vida, mensagem abençoada do pastor Alessandro, uma mensagem que conforta o nosso coração, por sabermos que Deus trabalha nas nossas vidas, que Deus se compromete com a nossa salvação. Glórias a Deus por isso. Eu quero começar esse bloco de perguntas, como é de praxe, perguntando para quem trouxe a mensagem. Eu quero começar perguntando para o pastor Alessandro. Pastor, o que significa ser abençoado? Olha, Luiz, viver como abençoado, ser abençoado, é nós vivemos de uma forma segura. O crente que compreende que ele já é abençoado, que ele compreende que o caráter de Deus é imutável, ele sabe que o Deus que nos amou é um Deus que não volta atrás. A Bíblia nos diz em Tiago que em Deus não há sombra de variação. O amor de Deus, ele não é como o nosso amor. Um amor que é fruto das atitudes, das reações das pessoas. Então, eu acredito que hoje nós precisamos viver como abençoado, crendo na promessa e na palavra de Deus. Nós não precisamos ficar correndo atrás de bênçãos, não que as bênçãos não sejam boas, não que nós não devamos pedir, mas isso não deve ser o alvo. Nós precisamos compreender que Deus já nos tem abençoado. Aqui em Efésios diz que o Senhor já nos abençoou com toda sorte de bênçãos. Tudo aquilo que é necessário para que eu tenha uma vida cristã saudável, uma vida cristã frutífera, o Senhor Jesus já derramou, já conquistou para mim na cruz do Calvário. Então, viver como abençoado é viver na certeza de que Deus é o provedor de todas as coisas. Que não depende, não é daquilo que eu faça, e não é sequer da minha resposta a Ele, mas é fruto do amor dEle, é a certeza que eu tenho de segurança nas mãos do Senhor. Certo. E pastor Paulo, já continuando nessa ideia do pastor Alessandro, de recebermos bênçãos de Deus e vivermos debaixo dessas bênçãos, sabendo então que nós desfrutamos dessas bênçãos tão elevadas, qual deve ser a nossa postura diante de Deus no momento em que entendemos isso, no momento em que percebemos que Ele já nos deu essas bênçãos tão grandes? Eu gostei muito quando o pastor Alessandro discorreu sobre esse assunto, e ele disse que Deus nos abençoou, isso independe de nós, e pontuou muito bem todos esses 5 bênçãos que estão relatadas no texto.
E enquanto ele estava proclamando esta mensagem, eu estava pensando, puxa vida, qual que é o sentimento que deve invadir o meu coração, de uma vez que nada, absolutamente nada, depende de mim, num certo sentido. Ou seja, não há razão em mim para Deus me destinar essas bênçãos, para me escolher, me predestinar, enfim. Então, o meu sentimento, na verdade, pastor Luiz, é de eterno devedor a Ele. E qualquer coisa que eu fizer vai ficar muito aquém, nunca vou pagar, não tenho condições de pagar isso. Então, a única forma é de eu me render de fato, incondicionalmente a Ele, e o meu coração está bem aberto para o Senhor Jesus Cristo mesmo. Esse deve ser o meu sentimento em relação a tudo isso que Ele tem feito por mim. Tá, e a gente está falando aqui de bênção, de salvação, e existem textos bíblicos que falam também acerca de bênção, de buscar bênção. O pastor Alessandro citou a música do Nani Azevedo, que fala: eu não vou correr atrás de bênção, eu sei que elas vão me alcançar. E aí a gente, na hora que vai para a Bíblia, encontra um texto como o de Mateus 7, versículos 7 e 8, que diz: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque todo que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Como é que a gente olha para um texto desse e ouve uma música dessa que fala que eu não vou correr atrás da bênção, ela que vai me alcançar, e ouve uma mensagem dessa que diz que Deus nos escolheu e a bênção não fomos nós que conquistamos, e houve uma colocação dessa do pastor Paulo que diz que não é por mérito meu? Como é que a gente consegue conciliar essas duas questões? Queria já colocar para todos os pastores, eu acho que o pastor Vanderlei que não falou até agora. Esse texto que o pastor Alessandro leu e pregou muito bem sobre ele está tratando de salvação. Isso é importante dizer. Ele está tratando de remissão de pecados, de salvação, e ele diz sobre bênçãos espirituais. E a questão da salvação, que Deus é que providenciou todos os meios para nós sermos salvos. Agora, existem algumas bênçãos aqui na terra, não é que eu vou correr atrás, mas é que eu tenho que buscá-las. Necessidades, né? Eu tenho algumas necessidades básicas, não desesperadamente. Ontem eu vi uma coisa na televisão, assim, à tarde, cheguei em casa, liguei a televisão, vi alguns pastores orando por shampoo, dizendo que aquele shampoo ia abençoar as pessoas que tomavam banho com ele. Pastor Paulo, pastor Eliseu, eu também estou precisando desse shampoo, cabelo isso é um negócio estranho, isso é um negócio estranho a palavra de Deus. Nós não precisamos de shampoo, nós não precisamos de rosa ungida, nós não precisamos nada disso. O que nós precisamos algumas vezes, para que Deus nos abençoe em algumas áreas, é colocar o joelho no chão e buscar Deus, e clamar a Deus, para que Deus nos abençoe em algumas áreas da nossa vida. E eu vejo, pastor Vanderlei, que os dois textos não são contraditórios. Nem o da mensagem, nem o de Mateus. O da mensagem fala daquilo que Deus já fez por nós. Daquilo que Cristo já fez. Ele já nos abençoou. Isso é um ponto pacífico. Que tem a ver com a salvação, como o pastor Exatamente, Vanderlei colocou. É isso que o pastor Vanderlei falou. Agora, o texto de Mateus é o próprio Jesus ensinando o povo a orar. Ensinando o povo a relacionar-se com Ele, a conversar com Ele, a pedir para Ele, a buscá-lo. Inclusive, aqui, ele fala sobre, ali no Sermão do Monte, você vai ver que esse texto ele fala acerca de como nós devemos orar, como nós devemos buscar. E ele fala como o pai atende o filho com amor. Ele fala, qual pai? Que se o filho pedir um ovo, vai dar um escorpião, se pedir pão, vai dar uma pedra. O que ele está ensinando as pessoas é que eles podem pedir a Deus, que Deus é doador de coisas boas. Por que Deus é doador de coisas boas? Porque Ele já nos abençoou em todas as coisas em Cristo Jesus. Um texto completa o outro. Um texto mostra aquilo que Deus fez e o outro texto mostra como nós devemos nos relacionar com aquilo que Deus fez. É verdade, é interessante essa colocação do pastor Alessandro, porque do texto de Mateus realmente ele trabalha a questão da nossa intimidade, de como nós devemos nos relacionar, e é claro que o próprio Senhor Jesus Cristo ele admite que nós temos necessidades aqui, necessidades temporais, né? E essas necessidades temporais, nesse relacionamento estreito, íntimo com o Senhor Jesus, eu tenho a liberdade, né, de colocá-la em oração na minha intimidade com Ele, né? E Ele garante a resposta, porque o Pai, né, que vocês são maus, sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial fará isso, aquilo, os que lhe pedirem. Quando Jacó foi viajar, quando ele estava fugindo do seu irmão Esaú, ele orou a Deus e ele disse assim, se o Senhor me abençoares na minha viagem, vou dar o dízimo de tudo quanto eu ganhar, tudo quanto eu tiver, tudo quanto o Senhor me conceder.
Então ali nós vemos a bênção da viagem. Ele teve um relacionamento com Deus, uma intimidade com Deus, ao ponto de pedir a Deus que o guardasse, né? Bênção. E até, voltando só para o texto de Mateus aqui, Mateus 7, ele vem logo após, ali Mateus 6, né? Mateus 7 vem logo após Mateus 6, na minha Bíblia bastante também. lógico isso, né? Mas ele vem logo após o contexto que fala da ansiosa solicitude pela vida, onde as pessoas estão apavoradas, o que eu vou comer, o que eu vou... Exato, o que eu vou comer, o que eu vou vestir. Jesus está falando, calma, fica tranquilo. Jesus, o Pai já cuidou de todas essas coisas. E depois, seguindo nesse relacionamento, é que ele fala, peça e Deus dá. Bata e Deus vai abrir. Busque e você vai encontrar. Então, essa questão é relacional. Então, uma vez que nós já somos abençoados, nós podemos largar Deus de lado? Não. Nós podemos nos relacionar com Ele. Por quê? Porque já fomos abençoados. Glória a Deus por isso. Aqui a gente falou bastante acerca de bênção, a gente falou bastante acerca dos presentes que Deus nos dá. E o pastor Alessandro não falou só disso, o pastor Alessandro falou de salvação. Falou de salvação e falou de bênção. A gente já conversou sobre a bênção. Falta falar sobre a salvação. Quer saber o que Deus fala acerca de salvação nessa mensagem? Então aguarde, a gente já vai voltar falando de salvação depois dos nossos comerciais. Fique conosco com o programa O Caminho da Vida. Hidral Veículos, há 11 anos em Maringá, trabalhando com muito profissionalismo em direções hidráulicas, ar-condicionado, autoelétrica. Faça-nos uma visita na Avenida Colombo, 8062, próximo ao Estância Gaúcha. Eu não pensei que você fosse capaz de fazer isso. Onde você tá com a cabeça, cara? Falei fazer essa entrada aqui para Olha, infelizmente o seu projeto não foi aprovado. Paz. Há quanto tempo você não sabe o que é isso? Disque Paz. Uma palavra amiga para todas as horas da vida. O máximo em estilo, o máximo em elegância, o máximo em qualidade. Vidromax. Na Vidromax você encontra o máximo em vidro, o máximo atendimento na linha comercial e residencial. Tudo personalizado e sob medida. Pensou em vidro? Escolha o máximo. Vidromax. Avenida Nildo Ribeiro da Rocha, 928, em frente ao Hospital Municipal. Fone 3029-5006, Maringá. Gráfica Maranata, especializada em convites para casamentos, formaturas, aniversários e bodas. Utilizamos papéis nacionais e importados de alta tecnologia, relevo americano, hot stamp, monograma em relevo seco e muito mais. Criatividade e fino acabamento nos convites, utilizando pingentes, pétalas, fitas e laços. Não faça convite sem antes consultar a Maranata. Impressão em offset e impressos em geral. Gráfica Maranata, qualidade e requinte para uma data inesquecível. Estamos de volta com o programa O Caminho da Vida, falando acerca de bênção, falando acerca de salvação. Como eu disse no final do primeiro bloco, conversamos muito sobre bênção. E agora vamos falar sobre salvação, já que a mensagem trouxe esses dois pontos. Mas pergunta de transição, novamente, pastor Alessandro. Pergunta de transição. Qual é a maior bênção, pastor Alessandro? A maior bênção que o ser humano pode receber de Deus? A maior bênção que o ser humano pode receber de Deus, e nós já recebemos na cruz do Calvário, é a salvação em Cristo Jesus. Não há nada que tenha mais valor, não há nada que tenha maior significado, não há nada que seja mais altaneiro do que a salvação em Cristo Jesus. Jesus veio ao mundo, não foi para deixar ninguém rico, para deixar ninguém mais bonito, para deixar ninguém melhorado. Jesus veio ao mundo para salvar e efetivamente salvou todos aqueles por quem ele morreu na cruz do Calvário. Glória a Deus. Pastor Paulo, já que estamos falando acerca de salvação, então, falar que Deus nos escolhe e nos predestina é pensar num Deus injusto ou não? Como que é isso? Pastor Luiz, é absolutamente o oposto. As pessoas pensam, puxa, mas se Deus escolhe, ele elege, ele predestina, então Deus é injusto, porque ele deixou os demais se perderem. Na verdade, não é isso. A eleição, a predestinação, ao invés de ser matéria de justiça, ela é matéria de graça, é de amor. É isso que a palavra de Deus diz. Inclusive, até em Romanos capítulo 9, ele coloca muito claramente isso, porque a realidade de todos os homens, a minha e a sua que está nos ouvindo agora,
é justamente essa. Nós todos estávamos debaixo de uma mesma sentença e uma mesma condenação. Então, se Deus nos deixasse a essa merecida condenação, era aquilo que nós merecíamos, era aquela recompensa. Se ele não fizesse nada, a gente seria conduzido à perdição. Deus estaria sendo justo, aplicando apenas de um atributo seu à justiça, que não seria errado. Não seria errado, exatamente, porque todos nós já estávamos debaixo da condenação por causa dos pecados. Pecamos. Exatamente. Agora, quando Deus aplica o seu direito soberano de escolher e predestinar, é porque Deus está manifestando um outro aspecto seu, que é o amor, quando ele diz: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. O texto, qual que é esse aí? Isso está em Romanos capítulo 9, verso 15. E verso 16 diz assim: assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Porque a Escritura diz, né, a Faraó: para isso mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder, para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Então, logo, Deus tem misericórdia de quem quer ter misericórdia, né? O problema é que nós tentamos medir Deus pela métrica humana. Nós achamos que Deus é um homem mais sábio do que os outros. Deus é Deus, acima de todas as coisas que existem, só o existem, porque Ele criou, Ele é criador, Ele está entronizado acima de tudo isso, Ele transcende. Eu lembro que na teologia, nas aulas de teologia, nós estudávamos sobre transcendência e imanência de Deus. Transcendência é aquela parte de Deus, aquela faceta do caráter de Deus que nós não alcançamos, que a nossa mente não alcança. E a imanência é como Ele se revela a nós. A palavra de Deus é como nós nos relacionamos com Ele. Deus transcende o nosso pensamento humano. E eu sei que tem pessoas perguntando, e eu sei que não sou eu que faço pergunta aqui. Todas as vezes que o senhor pergunta, o senhor nos complica. Como nós podemos, se vocês até puderem me ajudar, até para esclarecer quem está nos assistindo, como ligar esse versículo com João 3,16, por exemplo, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É fácil. Dá a impressão que você tem que crer. É você que faz a sua parte de crer. Mas como que nós podemos, então, só para de repente alguém está com essa dúvida? Primeiro que João 3,16, ele já limita que a salvação não é para todos. É somente para aqueles que creem. Todo aquele que nele crê. Segundo que o mesmo Evangelho de João nos declara bem claro, o próprio Jesus falando que todo aquele que o Pai me der, este vem a mim. Não depende dele, né? Vamos usar o texto de Filipenses também, que fala assim, que Deus efetua em vós o querer e o realizar. Então, Deus efetua o querer e o realizar. Aí o Pai dá essa pessoa ao Filho. Então, aqueles que o Pai me dá, vêm a mim. E aqueles que vêm a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. E o próprio Jesus diz, não fostes vós que me escolhestes. Eu vos escolhi a vós, para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça. De uma maneira muito clara, aqui nós vemos o papel de Deus e o papel do homem na salvação. O papel de Deus é salvar. O papel de Deus é infundir a fé salvadora. Pela graça sois salvos, não vem de vós, é dom de Deus. Ele coloca em nós o desejo. Nós estamos mortos nos delitos e pecados. Nem e morto não tem vontade. Nós temos. Não tem. Morto não tem vontade. Eu brinco na igreja que se morrer um corintiano e você enterrar ele no caixão do Palmeiras, ele não reclama. Não tem problema com isso, porque morto não tem vontade. Não faça isso comigo, hein? Não, eu também não faço isso comigo. Estou reclamando enquanto estou vivo. Estou reclamando em vida. Né? Mas o morto não tem vontade. Agora, qual é o papel do homem? O papel do homem é crer. Pastor, mas que significa que o homem tem um papel? Sim. É um papel de responsabilidade vindo do próprio amor de Deus, é a resposta à graça. Deus nos apresenta a graça de uma maneira irresistível. Ele nos apresenta a salvação de uma maneira tão amorosa, tão maravilhosa, tão transformadora, que nós não temos como resistir a essa graça de Deus. Eu gosto muito de olhar uma frase que Max Lucado escreveu, não foi o Max que escreveu na contracapa do livro, Max Lucado escreveu e colocaram na contracapa do livro dele, Maravilhosa Graça. Não é o livro que eu vou falar hoje, né? Vou falar de outro livro. Falar desse livro, né? Mas o Maravilhosa Graça tem uma frase que Max Lucado coloca que é fundamental com respeito a isso. Diz que não há nada que possamos fazer para que Deus nos ame mais. Também não há nada que possamos fazer para que Deus nos ame menos. O amor de Deus não necessita da resposta humana. O amor de Deus é fruto do seu caráter e da sua livre determinação.
Glória a Deus por isso. E eu gosto muito de um texto também, de Atos capítulo 13, versículo 48. Paulo e Barnabé estão pregando para os gentios, e daí o texto diz o seguinte: os gentios, ouvindo isso, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Então Deus efetua no nosso coração o crer, como diz Filipenses 2,13, já citado pelo pastor Alessandro. Deus efetua no nosso coração o querer nos aproximar dele, o crer, o abraçar essa vida eterna, que é dada como presente de Deus. E já que o pastor Alessandro falou dessa questão do Max Lucado, hoje, no nosso momento cultural, que já passou o horário, deveríamos ter falado no início do bloco, foi falha minha, me perdoe, meu ouvinte, me perdoe, você que está nos assistindo. Hoje temos mais um livro do Max Lucado, um excelente autor, já disse aqui, é o autor predileto da minha esposa. Já falei isso, vou continuar dizendo. E quem vai falar desse livro, Aliviando a Bagagem, é o pastor Alessandro, o livro que você encontra, já vou dizer, no nosso parceiro, a Livraria Evangélica de Maringá, o Centro Bíblico. Pastor Alessandro, o que você fala desse livro? Bom, Max Lucado tem uma leitura fantástica. Leve, ele é um gostosa, salmista, ele trata diretamente o coração. Aliviando a Bagagem, ele é uma reflexão acerca do Salmo 23. E ele nos ensina a nos livrar das cargas que nós nunca deveríamos ter carregado. Durante o dia a dia, a gente vai carregando algumas bagagens e vai atravancando a nossa vida e trazendo peso sobre a nossa alma que nós precisamos nos livrar. Esse livro fala disso, aliviando a bagagem. Como eu vou me livrar desses pesos? Pesos que eu nunca deveria estar carregando. É uma ótima leitura. Vai lá na Livraria Evangélica de Maringá, no Centro Bíblico, compre esse livro, invista na sua vida, tenha uma leitura abençoada, em nome de Cristo Jesus. E para encerrar essa nossa parte final, esse segundo bloco do programa, pode passar lá, pastor Vanderlei. Para encerrar esse segundo bloco do programa, eu já queria fazer uma pergunta que eu vou abrir para todos os pastores, para nós comentarmos, debatermos sobre ela. Temos mais 2 minutos e meio, 3 minutos. Quem foi predestinado por Deus não precisa fazer mais nada, já que está seguro? Será que a gente pode pensar assim? E mesmo que a pessoa pecar, será que ela não vai perder a salvação? Como é que a gente lida com isso? Como é que a gente fala para os nossos telespectadores acerca disso? O que a Bíblia fala acerca disso? Vamos começar aqui pelo pastor Alessandro e depois abrir para os demais pastores. Então vamos por partes. Então, deixa um pouquinho para a gente, deixa um pouquinho para os outros também, tá? Vamos lá. Quem foi predestinado não precisa fazer mais nada. Quem é salvo, vive como salvo. Nós precisamos entender que quem foi predestinado recebeu o Espírito Santo de Deus, e esse Espírito Santo de Deus vai mudando a pessoa de dentro para fora, vai transformando suas vontades, seus desejos, sua mente, seu coração, até que cheguemos à estatura de varão perfeito. Então, nós temos que fazer a nossa parte sim, que é vivermos como salvos. É verdade. O pecado faz com que percamos a salvação? Não. Presta bem atenção na parábola do filho pródigo. O filho pegou sua parte, vendeu, foi embora, vendeu, estourou tudo, acabou com tudo, mas quando ele voltou, o pai estava de braços abertos. O nosso relacionamento com Deus, presta atenção, meu irmão, não é um relacionamento de contrato. O nosso relacionamento com Deus é um relacionamento de pai e filho. E Deus é o pai amoroso, que está sempre de braços abertos para nos pegar de volta. O nosso pecado arrebenta a nossa vida espiritual aqui. O nosso pecado faz com que nós tenhamos uma vida deplorável aqui. Mas uma vez que fomos salvos, uma vez que fomos feitos filhos de Deus, o nosso pecado jamais pode nos afastar da sua pessoa, porque Deus é Pai e não é ex-pai. Glória a Deus por isso. Uma coisa importante que eu observo aí, na verdade, nós não perdemos a salvação, nós precisamos aprender a ficar bem seguros sobre isso. O pecado não vai me fazer perder a salvação. Podemos perder a alegria da salvação? Exato. Sim. Davi fez. Exatamente, aconteceu com Davi. Né? Então, esse é um fato para ser assim, bastante observado com relação à promessa de Deus nessa questão. Eu gosto muito de um texto onde Jesus diz que aquele que foi muito perdoado é muito agradecido, né? Exato. Então, uma vez que eu fui perdoado, uma vez que eu conheci Jesus, eu tenho vontade de servi-lo, tenho vontade de andar com Ele, e a Bíblia diz também que eu devo desenvolver essa salvação com temor e tremor. Por isso que eu ando com Ele todos os dias, desenvolvo a salvação todos os dias, porque isso não é um peso para mim, isso me dá prazer em conhecê-lo. Glória a Deus. E eu quero encerrar essa parte aqui dizendo para você, meu ouvinte, o que o apóstolo Paulo falou para os Efésios quando escreveu. Efésios capítulo 4, versículo 1, ele diz: rogo-vos, pois, eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Amém. Olha que convite que o apóstolo Paulo faz, olha que pedido que o apóstolo Paulo faz a cada um de nós. Meu irmão, minha irmã, abrace essa certeza, abrace a certeza de que Deus nos chamou para sermos seus filhos, e nada que façamos poderá rasgar essa nossa certidão de nascimento celeste, se pudermos colocar assim. Nada que possamos fazer
vai nos arrancar dos braços de amor desse Deus, como diz Romanos capítulo 8. Fique conosco, já voltaremos com a oração do pastor Alessandro aqui no programa O Caminho da Vida. Igreja Presbiteriana do Brasil. Desde a Reforma Protestante de João Calvino no século XVI, uma história de transformação pela Palavra de Deus. 90 escolas do ensino fundamental à universidade, 8 seminários, mais de 3.000 igrejas no Brasil. Cristãos reformados aprendem e ensinam que a única regra de fé e prática é a Bíblia. Visite uma igreja presbiteriana perto da sua casa. A Paptec atua na área de impressões e plotagens em diversos tipos de materiais, com a qualidade que sua empresa necessita. Venha nos fazer uma visita. Estamos situados na Avenida Cerro Azul, 1822, Sala 3. Fone 3031-3104. Maringá. Estamos de volta com o programa O Caminho da Vida. E antes de passar para o pastor Alessandro fazer uma oração contigo, eu quero falar novamente para você. Você quer receber uma ajuda de um patrocinador nosso para comprar o seu presente de Natal? Então escreva para nós. O programa O Caminho da Vida ocaminhodavida.ipb@hotmail.com. Escreva para nós dizendo: os pastores vestem Victor Mancini. E a Victor Mancini vai sortear, nós vamos sortear aqui vales compra da Victor Mancini no valor de R$30 cada um. Faça isso, seja abençoado também através desse nosso patrocinador. Vamos então passar para a oração com o pastor Alessandro. Fique com Deus e que Ele abençoe sua vida. Leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz, Senhor, me leva. Oremos ao Senhor. Pai, nós te louvamos por tão grande salvação que foi derramada sobre nós pela graça. Te louvamos porque o Senhor nos escolheu, nos predestinou. Te louvamos, ó Deus, porque fomos redimidos dos nossos pecados e temos herança na Tua presença, Senhor, pela salvação que é em Cristo Jesus. Obrigado também pelo Teu Santo Espírito que em nós habita, nos garantindo essa salvação como selo do Senhor nas nossas vidas. Eu lhe peço, Pai, que o Senhor abençoe esse meu irmão, essa minha irmã que agora assiste esse programa, Deus, dando-lhe segurança no coração, segurança de que aquele que fez a promessa é fiel, Ele não irá falhar. Pai, dá-nos essa certeza, dá-nos uma vida segura, uma vida de paz na Sua presença. É assim que nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Vejo Deus que está movendo entre as nações com o seu poder, jovens e velhos